Olá, espectadores, nós estamos juntos aqui hoje discutindo a história, tendo a presença espetacular, que muito nos honra aqui, hein? O Padre Quevedo, é isso aí, falou? Se vocês quiserem estar entrando em contato conosco, aproveite que os nossos minutos estão passando. Discutindo a história, @tvmundi.com.br, ok? Discutindo a história aqui, hoje, o Padre Quevedo. E nós também estamos aqui em Parabólica, não é? A sua TV Mundi, além de estar no planeta todo, hein? Nos 5 continentes, pela internet, também aí na Parabólica, ok? Você pode sintonizar aí, né, nos seus aparelhos, em parabólica, satélite, Intelsat 9 em banda KU. Frequência 11.684 MHz. Symbol rate 2522, que vocês estão vendo aí na tela, né? Polaridade vertical. Eu gostaria que os nossos técnicos deixassem um pouquinho mais uns segundos na tela, para que os nossos espectadores da internet e também da TV parabólica poderiam sim anotar e gravar aí, ok? Muito obrigado, hein? E nós estamos aqui hoje, então, com a presença espetacular, maravilhosa, muito que nos honra, e honra também a TV Mundi, ok? O Padre Quevedo, hein? Padre Quevedo, eu gostaria aqui de deixar mais uma questão para o senhor, do Antônio de Taubaté. O que a ciência desconhece, a religião pode explicar? Eu acredito que a Hermes já tenha falado alguma coisinha. O que a ciência desconhece, a religião pode explicar? Antônio de Taubaté. A religião desconhece tudo que seja doutrina sobrenatural e inobservável. A ciência não pode dizer nada disso. Isso é religião, revelação divina. E a religião não se mete em ciência, nem na Bíblia, nem na igreja. Quando se mete, estão errando. Então, uma coisa é religião, responder a essa revelação bem assinada, porque temos que ter argumentos. Quem estima a sua fé a quer sobre rocha. Dizia nada menos que Bento XIV, um milagraço de ciência infusa, que já com 9 anos foi dar lições a um congresso internacional de filósofos e de teólogos, que não se punham de acordo, chamem a Próspero Lambertini, um milagraço de ciência, e depois Papa Bento XIV, não 16, 14, 21 volumes em latim, me encanta o latim, sabe toda a parapsicologia, não erra nunca, e, como dizia Bento XIV, quem estima a sua fé, a sua religião, acreditar nisso revelado, a quer sobre rocha. 56.000 religiões inventadas, não sobre rocha, sobre bobagens. Então, a religião não tem autoridade em ciência. E a ciência não tem autoridade em religião. E a parapsicologia não se mete a discutir a religião, porque é inobservável. A parapsicologia é ciência, estuda a rocha, os fundamentos. Foi revelado ou foi inventado? É milagre ou não é milagre? Por quê? Isso é ciência, é a parapsicologia. Certo, muito bem. Antônio, você gostou? Antônio aqui de Taubaté. Você viu que beleza, hein? Acho que agora deu para todos vocês entenderem ciência e religião, ok? Padre Quevedo, nós temos aqui mais uma questão que eu queria colocar para o senhor. O Santo Sudário é objeto de estudo até hoje. O senhor acha que ele é mesmo a mortalha de Cristo? Carlos de Santana. Muito obrigado, Carlos. Padre Quevedo, por gentileza. Olha, o que uma pessoa acha ou não acha, isso é axiologia, ciência. O Santo Sudário tem sido muito atacado por gente que não estuda, ataca, critica, porque o Santo Sudário está demonstradíssimo. O site de parapsicologia, www.clap.org.br, demonstradíssimo desde séculos. Se encontraram, por exemplo, as plantas producen uma espécie de... o que segrega uma planta, semen das plantas. No Santo Sudário, semen de todos os lugares por onde ele foi passando, até chegar a Torino, onde está agora, semen de plantas antiquísimas que não existem agora, semen de plantas da Palestina, exclusivas da Palestina, que não existem agora, está no Sudário. O Santo Sudário é de um tipo de linha
que non existe máis, que era da época. Se analiza para psicólogos da NASA, con toda a técnica da NASA, dicen que o Santo Sudario, dicen eses bobocas que non saben e atacan, dicen que foi pintado. Primeiro, como que se pinta en negativo? En negativo. E a NASA demostrou, e outros, que o corpo de Cristo, morto con todas as marcas da paixón, etc., explodiu. Esa é a palabra, explodiu nunha luz muito superior á luz das novas, á luz do sol, á luz da bomba atómica, unha luz sobrenatural. E en 2 millonésimas de segundo queimou toda a parte interna. Tivesen sido 3 millonésimas de segundo, se tería volatilizado todo o sudario. Explodiu en relevo. E queimou en relevo, en 2 millonésimas de segundo. O nariz está máis profundo, as masas do rostro máis longe, toda a figura perfeita en relevo. Se ten convertido agora o corpo de Cristo en relevo con os computadores, ten tirado as marcas do sangue, dos açoites, etc. Ten colorido estes pesquisadores, queridos teleouvintes e televidentes, o máis bonito da creación. O homem máis bonito. Así se explican moitas coisas. Bom, voltamos ao sudario, e en 2 millonésimas de segundo saiu de dentro para fora, metá horis eis, que dice o apóstolo San Juan, que viu como tiña enterrado e viu que o lençol se aplainou sen tirar as ataduras, porque comprendeu que o que estaba dentro saiu de dentro para fora a través de metá horis eis, en un corpo glorioso, claro, ágil, sutil, impasible, unha luz sobrenatural. E entón, etcétera, etcétera, etcétera. Volten ao site. O lençol de Torino só un parafrénico que por odio e tal non estuda e ataca, ou un ignorante pode dizer que non é auténtico. Probadísimo, comprobadísimo, con millares e millares e millares de estudos e de provas e de argumentos. Pois não, Padre Quevedo, mas aqui fica assim uma questão, uma pergunta intrigante, que eu acredito que nem a parapsicologia responde. E o senhor, que é uma pessoa de grande cultura, eu tenho muito respeito, o senhor sabe disso, nós já estivemos juntos em outro canal de TV. Padre Quevedo, fica assim, por exemplo, para nós que não sou da teologia, mas da sociologia, da história, da política, também da filosofia, que nos complementa em política, em sociologia e em história também. Mas assim, quem é que guardou este pano que envolveu a Cristo? E ele foi aparecer na Idade Média, segundo aí os pesquisadores. Assim, parece que tem algo que eu não sei se a parapsicologia responderia, ou fala, não, ô menino, fica quietinho, fica bonzinho aí, tá? Ele envolveu a Cristo, fica quieto, porque você não tem teologia, não tem filosofia, não tem parapsicologia, fica bonzinho aí, sabe? Porque ele ficou, Padre Quevedo, assim, tipo assim, por exemplo, o apóstolo Paulo caiu mesmo do cavalo, é alegoria, quando ele teve essa visão intuitiva, hein? Intuitiva, com Jesus. Paulo, Saulo, por que me persegue? Sabe que ele caiu mesmo? E o sudário, quem guardou? Cristo apareceu, e depois Cristo ficou 40 dias aí, né? Aparecendo para os apóstolos lá. E quem é? Cristo, Maria Madalena, deixa eu dobrar o sudário, eu vou guardar em casa. Depois você Império Romano, destruições, na mão de quem que foi parar, meu Deus do céu? Bom, são 2 perguntas. Primeiro, o do Santo Sudario, e depois aquela outra pergunta de Saulo, São Paulo. Primeira pergunta. Sabemos con documentos históricos, que a parapsicologia quer ciencia, que século por século, testemunhos de directores de un colegio, directores de unha parroquia, bispos, século por século, onde que esteve. Tamén o polen demostra onde que esteve. Foi desde Palestina, depois foi a França, etc. E se descubriu, viron tal, e alguns respeitaban, outros non respeitaban, foi na Idade Media que se descubriu na França e entón depois foi levado até Torino, etc. Mas estudando o lençol, se sabe
se sabe que é daquela época, como Pauling já disse, e também temos testemunhos históricos de onde que foi passado por todas as partes. Negar sem estudo é muito fácil, mas isso não é ciência, isso é bobagem. E a ciência demonstrou irrefutavelmente muitíssimos argumentos a verdade histórica e detalhe por detalhe, com o qual também demonstramos a ressurreição de Cristo. Porque como que um corpo pode ter explodido naquela luz? Isso é a ressurreição. Explodiu em um corpo claro, ágil, sutil, impassível, e Cristo ressuscitado entrava através dos muros do cenáculo, diríamos, essa luz é velocidade. A matéria é uma só, a energia, e velocidade, a matéria se converte em energia. Claro, ágil, depois diríamos, tira o pé do acelerador, e o vem, o tocam, volta a pôr o pé no acelerador, permítanme a comparação, ressuscita de novo, invisível, e sai do túmulo, entra no cenáculo, etc., etc., e depois se vê perfeitamente quando tira o pé do acelerador. Bom, e a outra, etc., etc. A outra pergunta é de Saulo. Saulo teve uma intuição? Sim, também. Saulo viu a Jesus Cristo. Ele viu endogenamente, de dentro para fora, mas não se apareceu. Todo mundo teria visto e ninguém o viu. Saulo, com aquela emoção porque ele era um perseguidor da igreja. E então Deus fez um milagraço, chamam graça tumbativa. Não é que caísse do cavalo, é uma metáfora, que é uma conversão, o converteu, lhe revelou tudo, sabia tudo, ensinou a doutrina católica por todas partes. Isso é um milagre de ciência infusa, uma revelação. E então ele, por aquela emoção, um perseguidor da igreja, agora sabe quem é. E de dentro para fora ele imaginou a Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi falado, todo mundo ouviria que não eram surdos. E é tanto porque de fora para dentro, de dentro para fora dá a mesma. Numa alucinação pode queimar a pupila. E São Paulo ficou cego daquela emoção, de dentro para fora, perante aquela emoção da revelação, da conversão tumbativa, isso de que caiu do cavalo e tal. Metáforas que não se podem tomar ao pé da letra. A Bíblia há que estudá-la, tomá-la ao pé da letra, repito, é falta de respeito. E depois São Paulo, quantos e quantos e quantos milagres de todo tipo foi fazendo durante toda a sua vida, assinando a doutrina que pregava. Certo, pois não. Muito obrigado, Padre Quevedo. Nós vamos para o intervalo comercial da sua TV Mundi e estaremos de volta já já, ok? Até já, hein?